Meu nome é Alessandra Vick, eu sou especialista em comunicação e resolução de conflitos. E hoje eu tenho o prazer de receber a querida Leila da Costa, que é doutora e também pesquisadora em análise sensorial e gastronomia sustentável. Ela vem falar pra gente como desenvolver o nosso paladar, sentidos, melhorando essa experiência sensorial e também o nosso autoconhecimento. Vem junto nessa que está simplesmente imperdível esse encontro. Antes de começar, se inscreva no canal, acione o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Tem conteúdo novo toda semana. E já aproveita e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam gostar também. Vamos juntos aumentando essa rede. Querida Leila, que eu tenho o prazer de ser mentora em relação à comunicação e outras áreas, mas hoje é você quem vem aqui para partilhar sobre essa temática tão importante e que, infelizmente, nem todo mundo tem acesso. A questão de análise sensorial, como desenvolver o paladar, como linkar isso com o nosso autoconhecimento. Então, eu quero já passar a palavra para você, antes da gente entrar na temática, para você falar um pouquinho quem é Leila para além do currículo. Oi, Alessandra, é um prazer estar aqui, estou bem feliz, é uma alegria mesmo poder estar contigo, compartilhar, né, desse mundo, desse universo que é a parte sensorial, que é a Leila, além do currículo. Eu sou uma pessoa extremamente apaixonada e entusiasmada pelo que eu faço, que é ensinar a desenvolver o sensorial. Sou uma pessoa super curiosa, né? E adoro comer e beber, adoro estar com as pessoas e acredito muito que os alimentos, as pessoas, né, elas podem realmente ser agentes transformadores desse para um mundo melhor, essa relação com a natureza. O alimento, eu trabalho com alimentos desde sempre, apesar de ser engenheira química, mas sempre voltada para a área de alimentos, e acredito no potencial transformador dos alimentos, tanto para o mundo quanto para as pessoas. Perfeito, a gente vai explorar um pouquinho mais desse seu mundo incrível. Estou muito feliz também em recebê-la aqui no canal. Então me conta, Leila, para quem quer entender um pouco mais sobre essa questão do paladar, como que funciona, como que pode começar a despertar isso, que às vezes as pessoas acabam fazendo no automático e não tem tanta consciência na forma como se alimentam, como bebem, como estão abertos ou não ao novo. Sim. Então, o desenvolvimento paladar, ele está ainda muito limitado às universidades, né, na formação de gastronomia, de profissionais da gastronomia, como chefes de cozinha, como eu trabalho nessa área como professora, então ainda em alguns cursos de nutrição também é abordada a análise sensorial. Na engenharia de alimentos, aí é muito abordada a análise sensorial. E na parte de engenharia química ou também engenharia de alimentos, nesse caso, na área de desenvolvimento de novos produtos, né, que a indústria de alimentos ela utiliza toda essa parte de metodologia da ciência, como também no controle Uhum. de qualidade dos alimentos, né, tanto da qualidade da matéria-prima quando está chegando, quanto do produto final. Então, a análise sensorial ainda está limitada até a esse conhecimento às universidades e às indústrias, né? Laboratórios especializados. Mas no dia a dia, né, popularmente na educação, ela ainda é tratada, mas lá no início na primeira infância, onde se trata do sensorial, que é o paladar, né, os sentidos, mas ainda de forma equivocada, né? Que ainda vou conversar sobre isso, né? Que ainda se trata ainda do mapa da língua, coisas que já não existem mais. Então, as pessoas não, elas acreditam que não possa ser desenvolvido, mas existem técnicas sim que podem ser desenvolvido o paladar. E o paladar tem uma relação muito intensa no dia a dia, né? Uhum. Então, acreditar que gostar por não gostar, né, que as pessoas não gostam e vão ser sempre assim, não, porque a gente vai mudando, né? E o paladar vai mudando conforme a fase da nossa vida, na infância, adolescência, na fase adulta, e também em relação ao que se vive, as experiências da nossa vida, com quem a gente convive. Então, se nós temos o conhecimento de como ele funciona e como podemos desenvolver ainda mais e aproveitar ainda mais esse universo, com certeza nós teremos uma experiência bem melhor. Perfeito. Você foi falando sobre a questão do paladar e mudando. E isso é muito claro, eu posso até dizer assim, em relação a mim e ao João. No início,
da nossa relação, ele não era tão chegado a queijos, não comia coisas com pimenta, e não fui, assim, mostrando: "Olha, tem que comer", de forma alguma. Eu fazia para mim separado e falava: "Quer provar? Quer experimentar?". E aí ele foi indo. Hoje ele come mais pimenta do que eu e ama queijo. Então, assim, a gente quando tá realmente aberto a isso, as coisas vão acontecendo. Isso já aconteceu comigo também. Eu já fui mudando, tinha coisas que na minha infância eu não gostava tanto e hoje eu gosto mais. Eu acho que isso está muito ligado com nós realmente desejarmos mudar. Porque se a gente coloca numa caixinha que, ah, não, eu não gosto disso, eu não quero isso, aí não tem nada que dê para fazer. Agora, se nós estivermos abertos, as coisas podem acontecer, não é mesmo? Exatamente. E assim, ó, isso vem, Alessandra, de uma forma natural, que a relação do que nós, do que vamos chamar aceitabilidade, chama-se aceitabilidade, do que nós aceitamos ou Uhum, não, ela está muito mais relacionada, né? O não aceitar com a parte emocional ou psicológica, né, chamamos de, né, ou um contexto vivenciado, que do que realmente o paladar. Eu não gostar daquilo, né? Então, uhum, muitas pessoas não gostam, por exemplo, eu não gosto de queijo, porque a primeira vez que provou queijo, o momento que provou queijo, não, naquele momento, naquela situação, alguma coisa incomodou, né? uhum, Sinceramente. Ou, não sei se é o caso do João, mas no caso de algumas pessoas, não é a questão do paladar que incomodou, ou estava muito ácido, ou sentia um pouco rançoso, ou a percepção do sabor, o aroma era forte uhum. demais, porque em relação à expectativa dele, né? Então aquilo já incomodou, mas às vezes pode ser uma questão até externa, emocional, ou de Uhum. alguma coisa vivenciada, né? Na infância, tive que comer várias vezes. A mãe obrigava a comer isso, né? Aquela obrigação, isso também pode atrapalhar, né, nessa Sim. aceitabilidade. Mas as pessoas, quando elas entendem como funciona o paladar, né, ou como é apresentado o alimento, ela vai começar a ficar curiosa, ela sente interesse em perceber e provar e ver que é um universo a ser explorado, né? Uhum. E é Então, um universo maravilhoso. nossa, eu sempre brinco que quem começa a desenvolver o paladar, né, porque o paladar é muito sensorial, né, é importante falar. O paladar, a Uhum, gente fala do paladar como um sentido, mas o paladar é um sentido, porém, a percepção sensorial de alimentos e bebidas, o ato de comer e beber, é multissensorial. Nós usamos a visão, o olfato, a audição, né? A audição uhum. usa-se muito, a gente nem, às vezes, algumas pessoas me perguntam, mas a audição, Leila, como? A audição não só pelo crocante, né, que é a textura, mas outras texturas também na deglutição, o tato, né, o tato se utiliza muito, né, Uhum, principalmente na relação da textura, muitas rejeições de alimentos vêm mais da textura, da percepção do tato e da audição do que realmente do paladar em si. uhum. Isso é importante salientar, né, que essa multissensorialidade, às vezes, ela precisa ser entendida e precisa ser percebida ao todo, porque comer, se ele é multissensorial, eu preciso estar prestando atenção, né? Eu tenho que estar Perfeito. conectado, mente e cem por sentido, cento presente. 100% presente. Uhum. Atenção plena. Perfeito, eu falo bastante sobre isso com um dos ensinamentos do tênis, de estar 100% ali no foco no agora, ponto por ponto. Só que infelizmente hoje com a correria, muitas pessoas comem simplesmente porque precisam comer, só para cumprir algo e fazem isso enquanto estão no carro, enquanto estão assistindo alguma coisa, fazem isso falando ou prestando atenção em outra coisa e não ali naquele momento degustando, curtindo e realmente tendo prazer ao comer, ao beber. Como que dá para ajudar algumas pessoas que estão aqui nos escutando, falaram: "Nossa, eu realmente acho que tenho que cuidar um pouquinho mais disso"? Primeiro, assim, que é importante, sabemos da questão da gestão do tempo, né? Que você, como mentor aqui, é uma coisa que eu trabalho, você muito bem trabalha isso, mas quando você desenvolve através de técnicas de análise sensorial, né, que é com que eu trabalho, essa conexão dos sentidos com a mente, Uhum, é, você pode estar no dia a dia, mas aquela meia hora que você for comer, é meia hora que você tem. É 30 minutos que é a pausa que você vai fazer para comer alguma coisa.
Nesses 30 minutos tem até sentar, até se organizar. Eu tenho 15 minutos. Esses 15 minutos tem que estar focado aqui. Focado não só na comida, mas nos sentidos e a mente. Olhar a aparência, olhar para o alimento. Muitas vezes nem se Uhum. olha para o alimento, porque está se comendo, olhando para o celular, ou às vezes está olhando para a comida, mas não está vendo, só está olhando porque a mente está lá na frente. Sim. Então, primeira parte é conectar sentidos e mente. Para isso, eu preciso estar aqui agora. Eu tenho que ter Uhum. essa consciência. Vai ser meia hora, tá? 15 minutos no foco. Então, aqui agora, eu tenho que estar prestando atenção. Vou comer, eu olho para o prato, eu vejo como está o prato, a cor, textura do que eu vou comer, Uhum. aroma, sentir quando leva na boca, né? A textura dele, se faz barulhinho, se não faz, se está macio, se está crocante, se está cremoso, está suculento. Essa relação parece assim, nossa, mas eu não tenho tempo para isso. Isso é automático. Isso, quando o seu paladar já que você consegue fazer essa conexão, isso já vem automático. Então, vai no dia a dia, né? Colocou na Sim. boca, vai sentindo. E vou dizer outra coisa: quando se percebe o que está se comendo, se come menos e melhor. Uhum. Se bebe menos e melhor, porque você está aproveitando tudo. Não vai no automático, Não não vai no vai ali automático. na onda. Uhum. Perfeito. Terminou, sentiu, né? Engoliu, sentiu, a gente chamamos de aftertaste, que é o que você sente depois que engole, né? Então, Uhum. muitas vezes a pessoa coloca mordidas, né? Como é que eu vou sentir textura se eu dou uma mordida e engulo, né? Então, o fato de isso, os nutricionistas falam muito, né? A área da saúde falam, os médicos e tudo mais, porque é uma questão da saúde, mastigar, né? Mastigar Sim, várias vezes. Isso a para o digestão sensorial é começa na perfeito. boca. Uhum. Exatamente. Então, o que vai nutrir não é só o que está ali naquele alimento, e sim como ele é percebido e como ele é colocado para dentro, como, né, eu estou percebendo ele. Com certeza vai de uma outra forma, né? E você começa a se conectar com os seus sentidos e com a sua mente. E uma coisa muito importante: se eu estou prestando atenção no que eu estou comendo, eu estou montando a minha memória sensorial está sendo desenvolvida. Eu começo a olhar aquele tomate. Ah, estou comendo tomate cereja. Vou dar um exemplo aqui. Uma salada e é um tomate cereja. Ah, tomate cereja é igual aos outros. Não, aí ele tem uma nota mais adocicada do que o outro. Ele tem uma textura diferente, né? Polpa. Uhum. Então, a sua memória sensorial, pelo que você percebeu, já vai ficar lá na sua mente. A memória sensorial é como se fosse um arquivozinho que a gente vai registrando. Tudo que a gente come, mas não é só o que come, o que se percebe. Porque comer e não perceber não vai ser nada registrado. Então, a gente vai começando a montar a nossa memória sensorial também. Perfeito. E só fazendo um parênteses aqui para a gente aprofundar mais nisso, Leila, eu queria que, para quem não conhece você ainda, contasse um pouco da sua trajetória, porque eu sei da sua trajetória internacional aqui no Brasil, sei o quanto você já trabalhou diretamente com empresas, mas que hoje está focando para ajudar as pessoas a conseguirem desenvolver esse paladar, desenvolver essa análise sensorial de uma maneira mais natural e mudando, transformando suas vidas. Então, conta um pouco para a gente da sua transformação, da sua caminhada até aqui. Então, eu me formei, eu sou engenheira química, né, na graduação, mas já durante a universidade eu já gostei mais da química orgânica, que é a química dos alimentos também, e eu Uhum. sempre trabalhei com alimentos. Assim que formada, fui fazer uma especialização na Alemanha, e lá na Alemanha é que eu me aprofundei na análise sensorial, porque eu fui fazer uma especialização em desenvolvimento de novos produtos. E para desenvolver novos produtos, você precisa trabalhar com análise sensorial, né? Uhum. Para entender o consumidor e tudo mais. Começa. Então, lá eu tive essa vamos dizer, Um despertar. um despertar e uma imersão que foi fantástico. Dali por diante, eu soube que era com isso que eu queria trabalhar. Enfim, Uhum. voltei para o Brasil, trabalhei com várias consultorias em várias empresas e projetos, desenvolvendo vários produtos, né, na área de alimentos e bebidas, mais alimentos nessa época. E depois fui para o Japão, fui trabalhar também, mas é importante falar de uma situação, é que por muito tempo que eu trabalhei com desenvolvimento de produtos, mas uma coisa
me chamava atenção, me incomodava, que cada vez mais eu me sentia longe dos alimentos, né? Não é uma crítica à indústria, porque a indústria de alimentos é muito importante para a nossa vida Uhum. dia a dia. Eu acho que ela se faz necessária, mas é muito importante que nós, consumidores, começamos a ter essa noção de que estamos cada vez mais distante dos alimentos. Eu sentia isso, que eu, no desenvolver produto, tinha muito mais, às vezes, muito mais aditivos, né? E os alimentos, a origem, ficava cada vez longe. Então, com isso, foi uma virada, onde fui trabalhar num projeto que trabalhava da semente à prata do consumidor, né? Que foi um projeto voltado para a área de arroz, e eu fui para o Japão, estudei no Japão por um tempo, nessa área também, e voltando do Japão, fiz mais alguns projetos e entrei na universidade, no curso de gastronomia da Univale. Outra paixão, né? Fui para dar uma aula e acabei me apaixonando, porque eu vi que a gastronomia realmente ela trabalhava com o alimento de verdade, ela conectava cultura, alimento, né, ingrediente e sensorial. E então, faz mais de 20 anos que eu dou aula de análise sensorial para profissionais da área de gastronomia, tanto aqui na Univale e Itajaí na graduação, como pós-graduação, e outras instituições também pelo Brasil, né? Perfeito. Essa parte, Leila, que você comentou agora da gastronomia, é um pouco, acho que muitas pessoas acabam tendo essa visão, que a análise sensorial é para quem é chefe de cozinha ou para quem trabalha com indústrias, que foi uma parte, uma grande parte da sua bagagem. Só que hoje você vem traduzindo, digamos assim, para as pessoas no dia a dia, tanto para melhorarem a forma como se alimentam, a sua saúde, como a percepção mesmo, como ter mais prazer ao comer. É algo que a gente faz com tanta frequência, né? Por que seguir no automático? Por que não se permitir, não experimentar outras coisas? Fala um pouquinho agora para gente como melhorar esse paladar e qual a relação disso com o nosso autoconhecimento. É, isso é bem importante que você chamou, né, atenção, porque o nosso dia a dia, né, o ato de comer e beber, ele é uma experiência sensorial. Não só o que eu chamo a atenção não é só naquele momento que eu vou degustar um vinho, que eu vou degustar. Não, isso é muito importante para o seu dia a dia. E a minha Uhum. intenção foi trazer esse conhecimento que estava até então dentro das universidades, junto a todo o meu trabalho e trajetória ainda nas universidades, né? Tanto na graduação quanto pós-graduação, para as pessoas dia a dia. Eu continuo, sim, o foco é trabalhar com os profissionais da gastronomia, chefes de cozinha, porque eles precisam, é uma ferramenta imprescindível para eles, né? Uhum. O paladar, tanto no dia a dia quanto na criatividade. Porém, as pessoas que não trabalham diretamente com a gastronomia, qual é a, qual é a vantagem? Né? O que elas ganham desenvolvendo o paladar? Elas ganham muito. Primeiro, a questão de crescimento pessoal, do autoconhecimento, né? De saber que tem um universo a ser explorado no comer, porque degustar, quando se fala em degustação, muita gente relaciona com coisas caras, com, né, mais Uhum. ostentação, e nem Difícil sempre acesso. difícil acesso, não, e é Uhum. acessível, porque desde a hora que eu consigo perceber as características sensoriais do alimento, e isso eu falo que é um caminho sem volta, porque quando a gente consegue perceber e abre esse universo, você percebe, identifica, reconhece. Se você gosta ou não gosta, isso é um momento, é uma situação. O mesmo alimento você pode provar de uma outra forma e vir a gostar, né? Então, Uhum. expandir o paladar no dia a dia para as pessoas, ela traz crescimento pessoal, né? Através do autoconhecimento, de social, né? De estar. Muitas pessoas gostariam, às vezes ficam constrangidas ou se sentem limitadas que vão a algum local que tem, ou hoje em dia não, sempre foi assim, né? As pessoas se reúnem, o social é sempre em volta de alimentos e bebidas, sempre. E às vezes as pessoas ficam limitadas tem muito mais do que não gosta do que gosta, mas e que gostariam de quebrar isso, quebrar essa barreira, né? E provar mais coisas, estar aberto para isso. Tem outras pessoas que não têm esse problema de não gostar, mas são curiosas, né? Gostam de provar, gostam
de conhecer os Sou alimentos. eu. Isso, mas que gostariam de aprofundar ainda mais o conhecimento, entender quais são as diferenças de textura, né? Qual é a diferença entre gosto e sabor? Como que eu consigo aproveitar melhor essa experiência sensorial de comer e beber, né? E Sim. isso é evolutivo. Então, tanto para as pessoas que têm essa resistência ou para as pessoas que já não têm e são curiosas, é muito válido. E também a questão da saúde, porque uma alimentação saudável se baseia em uma alimentação diversificada. Então, se eu tenho uma alimentação limitada, eu chamo até de tediosa, porque às vezes as pessoas têm uma alimentação tediosa, é sempre a mesma coisa, né? Uhum. Não Monótono, inventa, não prova nada não sai. diferente. Então, desde a hora que ela começa a entender como funciona o seu paladar e ela vê que é muito mais amplo do que se imagina, ela começa a. É uma chavezinha que muda mentalmente. Essa conexão dos sentidos com a mente, a atenção, o foco não está no alimento. A atenção, o foco está em mim. Uhum. Eu me Sim. conhecendo, eu mudando essa chavezinha, a minha relação com o alimento muda, né? E essa relação com o alimento começa a se tornar um universo amplo, né? E aí a pessoa vai cada vez mais gostar de provar novos alimentos, entender de onde é que vem aquele alimento, a cultura. Então, é um crescimento pessoal, né? Sim. Também. A questão do autoconhecimento também em relação à atenção, né? Muita gente tem déficit de atenção. Eu também tenho. Mas diante de um alimento e bebida, minha atenção está toda aqui. Por quê? Como falei que tem que conectar os sentidos e a mente, o meu pensamento tem que estar aqui e agora. Então, isso ajuda bastante nessa Tem que conexão. praticar. E praticar. Uhum. E é uma prática que pode fazer todo dia, né? Que várias vezes a gente come, então dá para praticar todo dia. E a Sim. questão do crescimento social, que é essa relação com as pessoas, sempre em volta da mesa, sempre em volta, ou Uhum. comendo, ou bebendo, né? Podendo participar de vários grupos, né? De poder interagir com as pessoas. Crescer culturalmente também, porque eu, com a experiência de viver meio nômade por esse mundo, o que eu cresci pela oportunidade de conhecer a parte cultural da gastronomia também foi uma coisa incrível, assim, de permitir outros sabores, outras misturas, abriu vários horizontes. E é muito gostoso se permitir, ter essa experiência. E como você disse, pode até ser que depois fale, não gostei, ou que gostei, mas tem todo um trajeto até isso. Tem muitas pessoas que falam isso sem nem provar, sem nem se permitir, sem nem tentar. Aí eu falo, não, aí eu não aceito. Pera, Exatamente. se não tem nenhuma restrição alimentar e tudo, poxa, pelo menos prova. E depois aí sim você diz se gosta e não, mas pelo menos tenta. Isso é enriquecedor. E as pessoas. É, Eu fiz até um vídeo no Instagram e foi um dos vídeos que mais eu tive retorno, que eu comentei sobre isso, de não ter preconceitos, porque isso, na sim. verdade, é preconceito. Eu tenho um conceito preconcebido de uma coisa que eu não conheço. Então, eu estou no local, então, culturalmente, nossa, é um ganho, né? Então, muitas vezes eu não como, eu deixo de provar aquilo por um preconceito que foge do que eu conheço, do desconhecido. Mas aí é que está a riqueza, né? Você, através do alimento, né, você conhece a cultura de uma região, você conhece, muitas se fala do terroir, né? Que naquela pode ter é, a mesma fruta, né? Aqui no Brasil e a fruta lá naquela região, né? Em uma outra, E o que são terroir é completamente diferente. diferentes. Por É, exemplo, o figo. O figo aqui no Brasil, para mim, sem fazer análise sensorial, que eu ainda não eu aprendi já muito vou bem, chegar lá. mas o figo, ele aqui no Brasil eu acho ok, Ok, mas o figo que eu comi em Algarve, é em Algarve. Portugal, no Algarve, Perfeito. Não, simplesmente divino, divino, maravilhoso, maravilhoso. ele muda a referência, né? Não, tem alimentos Muda. que é outra referência. Aqui, realmente, o figo ele é mais aparência, né? Cor, textura, mas lá o sabor é incomparável. Eu já tive o É. privilégio de provar também. Muda a Uhum. referência. Eu falo que tem alguns alimentos, né, que ele me emociona. Tem alimentos que eu como legal, é bom,
mas ele Eu não gosto dessa sua emociona. expressão, fiquei emocionada com ele. Mas tem alimentos que realmente emocionam, né. E aqui faz um link também, Leila, com uma coisa que você fala bastante, que é a nossa memória afetiva relacionado a uma bebida, a uma comida. Então, por exemplo, o figo, além de ter sido uma coisa que eu gostei muito, eu tenho toda a minha recordação, minha experiência maravilhosa que eu tive no verão do Algarve, que foi uma coisa incrível. Então, a gente vai associando as coisas de uma maneira que torna aquela experiência ainda melhor. A mesma coisa eu sinto com frutos do mar. Eu sou apaixonada por frutos do mar, peixe, todos, assim, eu sou apaixonada. E isso também vem muito da minha infância, que eu provava várias coisas, eu vivia com o pé na areia, eu ficava lá em Zimbros com a minha família, com meus amigos. Então, isso vai trazendo. Fala um pouquinho pra gente sobre essa parte também. Então, a memória sensorial afetiva, ela é totalmente conectada, né, com eu já falo sensorial, são o que você percebe quando você lembra, né, dos frutos do mar, de você comendo frutos do mar, você lembra até do prato, eu diria, se você conseguiria descrever ele sensorialmente, aroma, textura, sabor. Por quê? Porque foi registrado tanto na sua memória sensorial na mente, mas em relação à emoção, ao afeto, Uhum. a tudo que você sentiu. Então, e essa a importância de a gente provar e ter essa experiência. Quando as pessoas vão a alguns lugares, né, que deixam de consumir, né, deixam de ter, se privam dessa experiência sensorial, né? Por exemplo, vão conhecer uma região e não provam o alimento. Então, ela Uhum. vai falar do quê? Vai falar da paisagem, vai falar do que vivenciou, mas essa conexão daquela comida, Do daquele vinho, cheiro, desse da cheiro, textura. daquele momento, aquilo ele não tem essa conexão, perdeu uma grande chance. Chamamos aí de, né, que tem a simbologia dos alimentos, né? O alimento é muito maior, né? A simbologia dele em relação não só às suas características nutricionais ou sensorial, mas qual é a relação dele com você, a relação daquele momento, aquela experiência Uhum. sensorial, né? E às vezes, Perfeito. muitas vezes está lá na frente e alguma coisa que você come ou que você sente o aroma te remete e desperta a tua memória sensorial afetiva. Lá vem, né? O cheiro de pão, Verdade. né? O pão feito em casa me lembra minha avó, né? Que fazia no sábado ela fazia pão, então até hoje aqui na região o cheiro de cominho, porque ela batia o cominho, fazia o cominho, aquele aroma me remete Uhum. assim e são lembranças que é o que a gente que nos constrói, que nos fazem perdurar, né? E É o isso que torna a experiência mais completa ainda, porque a gente vai exatamente. continuar com as outras experiências, mais ainda a questão do alimento, do paladar, o que fechando, digamos assim, um ciclo quando viaja, e mesmo coisas do dia a dia, encontro com os amigos, com a família. Acredito que isso enriquece muito as nossas memórias. Isso, e muitas pessoas, as pessoas, elas já têm isso, né, em si, eu acho que até Uhum. pela família, que é uma família que sempre diversificou e sempre teve, tem algumas famílias que os encontros são em volta da mesa, não só em volta da mesa, mas no preparativo dos alimentos, e tudo isso envolve toda uma relação emocional. Mas é importante, né, salientar que tudo isso ela vem da sua experiência sensorial. Então, se Sim. permitir a experiência sensorial, mas se permitir, se a pessoa, mas eu tenho dificuldade, isso não vem de uma hora para outra, né? Isso existe um processo que Uma consegue construção. uma construção que consegue quebrar essas portinhas. A gente já nasceu com as portinhas abertas, que bom. Algumas eu tive que abrir, né, no meio do Sim. caminho. Porque, assim, ó, não gostar de alguma coisa, isso é normal, faz parte naquele momento, naquela situação. Agora, se você tem uma lista, né, de não gostar maior ou quase empatando com gostar, isso com certeza está impactando na sua vida social, na sua saúde e no seu crescimento pessoal. Sim. Isso eu tenho certeza. Limitando muita coisa, é verdade. De repente, experimentar de novo, de uma maneira diferente. Então, não gostou, por exemplo, tem muitas pessoas que não gostam da comida japonesa porque é crua, né. Ah, então não gostou assim, então de repente tenta diferente ou com outro tempero, um outro molho, depois vai se permitindo. Conheço muitas pessoas que mudaram o paladar em relação a isso, foram
experimentando lugares diferentes, outras qualidades, outras formas, e hoje são apaixonadas por É, comida japonesa, por exemplo. até um gancho da comida japonesa, existe as nossas preferências alimentares, elas vêm, elas são Uhum. construídas através dos nossos hábitos alimentares. Essa construção, né, ela se estabelece de várias formas, culturais, religiosas, toda a parte de tecnologia, a questão do mercado. Então, Uhum. um exemplo que eu dou da comida japonesa é de mercado. Eu sempre gostei de comida japonesa, mesmo antes de ir para o Japão, sempre. Eu fui apresentada a comida japonesa muitos anos atrás para uma amiga japonesa, descendente japonesa, e que morava em São Paulo, no bairro da Liberdade. Eu fiquei apaixonada. Mas há 20 anos atrás, comida japonesa no Brasil era sinônimo de quê? Peixe cru. Só tinha um restaurante aqui, a maioria das pessoas, nossa, tu come peixe cru? Hoje em dia, as Uhum. pessoas nem relacionam isso. As crianças já gostam de sushi, né? De sashimi. Sim. Elas relacionam, então, o contexto, se faz análise sensorial do contexto. O mercado, né, ele foi tão forte e envolvente nessa parte da comida japonesa, os locais são locais descolados, são, Era isso que eu ia sabe, falar, o no ambiente, a ambiente, música, o isso, aroma do lugar. Uhum. o estilo de vida das pessoas que estão indo lá, isso tudo se tornou convidado e quebrou, né, aquela barreira Sim. do peixe cru. Não é peixe, as pessoas nem param para pensar que seria isso. Então, isso Uhum. também é desenvolver a análise, o contexto, né? A gente chama de análise sensorial do contexto, que é todo o contexto envolvido em relação ao alimento, que você tem uma percepção totalmente diferente, né? Perfeito. Como a tecnologia também ela mudou as nossas preferências alimentares. Há um tempo atrás, é, muita gente não tinha acesso ao leite vamos chamar que é o leite de caixinha, que é o Tetra Pak, né? Alguns Sim. anos, algumas décadas atrás, antes da tecnologia da Tetra Pak, o leite era pasteurizado, em saquinho, no máximo, né? Então tinha que Uhum. ferver, ele tinha um tempo na validade na geladeira. Mas se perguntar para as pessoas que conheceram esse leite assim, o que você prefere quanto a sabor? O leite da caixinha ou o leite do saquinho pasteurizado? As pessoas que conheceram pasteurizado, eu particularmente, eu prefiro aquele. Ele tem uma complexidade melhor de sabor. Mas por que eu consumo da caixinha? Porque muito mais fácil de armazenar, não tem problema de tempo para consumir, claro, tem, mas não é tão É curto. maior, não é como o outro. Então, a praticidade vem mudando essa Uhum. percepção e essa visão. E muito mais ainda que a tecnologia vem mudando, que muitas. Até um tempo atrás, quando eu dava aula e perguntava para os alunos, tem diferença entre. Agora tem uma geração que nem sabe o que é leite de pasteurizado, nem sabe o que é leite de saquinho. Sim, Então, qual é a referência que ela vai ter de leite? Então, essa é a questão da preferência alimentar, ela vai também tendo todas essas influências, né? com No certeza. cultural, quanto é o miojo, né? É um caso. Então, a massa mesmo, né? Massa caseira. Ah, mas é muito rápido, 3 minutos. Tá? Mas em 12 minutos, máximo, entre 8 em 10, 12 minutos, você faz um macarrão convencional. Sim. Então, essas relações desenvolve essa questão da mudança da preferência. Ela vai da sua preferência alimentar, né? Uhum. Mas ela é construída. Isso só ratifica o que nós estamos falando até agora. Tudo pode ser evoluído, tudo pode ser desenvolvido, né? Tanto negativamente, como eu acho que algumas coisas estão muito a percepção sensorial para muitos tem muitos adultos ainda que a gente usa um termo, né? Até vou puxar um Que é o paladar infantil? infantil. É um termo que no momento estou fazendo até um trabalho em relação a isso, mas é um termo que ele é questionável, apesar que nós usamos porque ele chama atenção, mas ele é questionável. Porque tem Uhum. o infantil é porque ainda era crocante, cremoso, doce e salgado. As pessoas que se limitam saiu disso, não. E normalmente esses são as características de grande parte dos produtos multiprocessados. E Uhum. é esse que se questiona, mas tem muita criança, porque está sendo questionado esse termo, e eu também questiono, né, de paladar infantil, porque houve uma mudança enorme aí agora nos últimos tempos, até dos médicos, né, dos pediatras, estão tendo uma visão
já estão incluindo já na alimentação das crianças o ácido. Até uns anos atrás, suco de laranja, a laranja não podia ter acidez, ela tem que ser mais docinha, né? Então, Sim. hoje em dia, E a não. própria experiência sensorial. A minha sobrinha, ela teve uma introdução alimentar que eu fiquei assim, nossa, que coisa maravilhosa. Ela ia tocando, não ia Isso, aquela coisa de faz sopa com tudo e põe goela abaixo, né? Assim, sem isso, saber o que tem lá dentro. isso. Não, ela vai tocando, ela vai provando um por um para ver como que é. Então, a minha cunhada, meu irmão, eles vão explicando, olha, isso daqui é laranja, isso aqui é cenoura, para não ser uma surpresa. Então, ela vai identificando cor, textura, cheiro, gosto. Eu achei sensacional. E eu vi que esses dias você fez isso, né, com Isso, uma criança. isso com a minha sobrinha. E Uhum. é, Alguma dinâmica também isso, é sensorial. isso, brincando, ela brincando, comendo uma maçã, ela comeu quase metade da maçã, escutando o barulhinho quando ela Sim. mordeu. E ela ficou prestando atenção no barulhinho, e não só Uhum. no sabor. Então, a doçura, né, os alimentos mais doces, eles estão sendo mais reduzidos para a criança e colocando menos teor de doçura e trazendo essa questão aí também multissensorial Sim. que a criança, até uns anos atrás, né, por educação, não se pode brincar na mesa. Não, se pode brincar sim, tem que tocar o alimento, tem que usar tato, olfato. O que você está falando com a sua sobrinha ali, usou todos os Sim. sentidos para ter uma relação com os alimentos. Isso é muito E ela come super bem, come de uma maneira bem variada, porque ela foi se relacionando mesmo com a comida, né. exatamente, É. é a relação que se estabelece Uhum. através do sensorial, através dos sentidos da Sim. mente. Pode ter E isso certeza é que é uma evolução. bacana, porque você falou sobre isso. Claro, excelente os pais que estão conseguindo introduzir dessa forma com os pequenos, e meus pais não tinham essa clareza como hoje, porque hoje a gente tem conhecimento que antes não tinha, mas a minha mãe sempre foi muito de trazer variedade de verdura, fruta, de coisas diferentes na mesa. Então, eu sempre fui uma criança que praticamente comia de tudo. E hoje eu sou muito grata, porque hoje eu sou assim, como você sabe, que eu adoro. Veio uma coisa diferente, quero provar, quero experimentar, quero sentir. Só que é bacana isso que você falou, que nunca é tarde. Mesmo um Não, adulto que teve, digamos assim, uma riqueza pobre em relação à variedade, em relação a experiências, porque simplesmente dizer que não comia e nunca mais provava, e foi se limitando, 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 ainda assim é possível, pouco a pouco, começar a experimentar mais. Como que essas pessoas podem fazer? com certeza, esse é um processo, né, através das técnicas de análise sensorial, essas técnicas que são utilizadas para desenvolvimento de novos produtos, para treinamento na parte do chefe, do profissional de gastronomia, elas são adaptadas, né? E esse método Uhum, eu desenvolvi e está tendo excelentes resultados. É um processo que você, primeiro, de autoconhecimento, para você conhecer a sua percepção sensorial, os seus sentidos, tudo que você tem ali um potencial gigantesco, né? Nos verdade. sentidos, como conectar ele com a mente, e aí sim relacionar os sentidos, o alimento com os sentidos e os sentidos com a mente. E aí você consegue Perfeito. ter uma percepção totalmente diferente dos alimentos e ver assim consegue expandir o paladar, né? Porque você consegue transformar ele, conectar com os outros sentidos. Como eu falei, a visão, a audição, tato, olfato, e isso vai trazendo uma maior clareza, né, do que você está consumindo e vai quebrando algumas barreiras que já tinha anteriormente, até Sim. emocionais, porque a tua relação vai ser sensorial para depois ser mental. Então quebra algumas barreiras ainda que tinha emocional. Isso, quando a pessoa percebe, ela já está provando vários alimentos e muito importante, sabe? Não se dá o enfoque e não se enaltece o que a pessoa não gosta. Isso eu acho que é o grande erro. Né? A pessoa não gosta de cebola, aí todo mundo fica, não, mas eu vou fazer uma cebola que você vai. Então, a Isso. pessoa já não gosta, aí cria aquele holofote e vai para a cebola e para a pessoa. Tira esse Uhum. holofote. Não faça isso um evento na sua vida. Né? E nem os outros devem fazer um evento. Relaxa, ele vai mexer primeiro, trabalhar essa parte sensorial, primeiro entender esse método, fazer essa conexão, entender os outros alimentos, e aí ele vai conseguir ter
percepção do alimento de forma diferente. Uhum, Em perfeito. um determinado momento, em um determinado contexto, ele vai provar a cebola e ele pode dizer: nossa, assim eu gosto, ou dessa forma, de uma forma natural, sem ser um grande Uhum. evento. E pode até continuar dizendo que não gosta, porque isso Sem pode problema. acontecer, mas pelo menos tentou, experimentou de maneiras diferentes, foi se permitindo mesmo. Usei esse termo várias vezes aqui, porque eu acho que é isso, é dar essa oportunidade. Mas isso é bacana, Leila, porque com certeza você foi deixando aqui para quem está nos assistindo, quero despertar mais isso para ir atrás do seu perfil, para conhecer mais sobre o seu trabalho, para desenvolver, que é realmente fundamental. Eu mesma estou louca para fazer, inclusive você já sabe, eu estou só esperando a data para a gente fazer, porque eu gosto dessa parte de desenvolver, de ter novas experiências. E faz um tempo, desde que comecei a conhecer o seu trabalho, que a gente teve um contato mais próximo pela mentoria, tudo, eu fui tendo experiências ainda melhores, eu fui despertando para outras coisas, sem saber oficialmente. Então, imagina agora fazendo com você. Mas para quem, por exemplo, para quem ainda não pode investir nisso, ou porque por algum motivo queria primeiro experimentar de uma maneira assim, mais ela com ela mesma, para depois dar um passo assim, o que que você indica? Como começar, né, Isso, a desenvolver, exatamente, a despertar? exatamente. Não, primeira coisa é entender que quando for provar um alimento, né, pode ser uma fruta, né, uma fruta, ver a forma, a cor, sentir o aroma, lembrar o aroma é o sentido do olfato, é um sentido que ele está relacionado diretamente com as emoções. Então, sempre tem algumas técnicas, né? Cheiradas curtas e rápidas, né? Sempre curtinhas, 2 a 3 dedos, como se fosse uma maçã, né? Ou Uhum. então, quando vai provar um vinho, né? Vamos trazer o vinho aqui, muita gente sempre quando o vinho, quando vai colocar um copo, tem uns 2, 3 dedos, cheiradas curtas e rápidas, que nem o cachorrinho ele faz cheiradas Sim. curtas e rápidas, para poder mandar trazer essas moléculas através do nariz e ele vai ser captado pelos nervos olfativos, que vai mandar Uhum. para o cérebro. Quando provar na boca, mastigar bem, né? Se for alguma coisa sólida, semi-sólida, mastigar bem. Nós fizemos um movimento com a língua que muitas vezes a gente nem percebe, que é levar a língua contra o céu da boca. A gente faz isso aqui, ó. Uhum. E quando a gente faz isso, a gente está pressionando, a gente percebe se é cremoso, se é mais Sim. gelatinoso, se tem fibra, se não tem fibra. Está se usando o tato aqui. Outra coisa importante também é a audição, né? É nesse momento perceber os sons que fazem, estar totalmente conectado com o alimento, não ficar olhando o celular, nem na frente da televisão, né? Olhar mesmo o que está comendo, perceber. E diria também, muito importante, a expectativa do alimento, normalmente a gente tem uma expectativa, né? Vou pegar uma maçã e ela vai ter essa. Às vezes a maçã ela não está tão adocicada, mas ela está um pouco ácida. E essa acidez é interessante também. Não ver só como acidez alguma coisa ruim, não. Ela sinta como ela vai salivar. Ela traz uma salivação muito Uhum. interessante. Às vezes, aí a gente vai começar a combinar. Eu estou comendo essa maçã, ela não está tão doce. Mas, olha, essa acidez aqui ia ser interessante, porque isso faz, né, com a banana, com alguma coisa mais adocicada, que vai equilibrar. E aí você começa a fazer também essas combinações sensoriais, que não é só na Sim. degustação, mas você, conforme você vai percebendo o alimento, você vai fazendo também lá na sua memória sensorial, que na sua caixinha, né, que vai no seu arquivo ali na mental, você vai colocando, essa maçã ela é mais, ela tem notas adocicadas, mas ela é muito mais ácida. Então, eu não gostei. Não, para esse, ela sozinha, assim, pode ser que não tenha, seja da minha preferência. Mas ela, para uma salada, seria bem interessante, né? Ela é Sim. uma de fruta numa salada, fazendo um contraste. Então, não Ou sei se eu numa numa batida batida, com outra fruta, com põe um não sei, pouquinho de mel, põe não sei, vai fazendo ali umas ou misturas. fatia ela, né? Tu trabalha nessa. Sim. Essa relação, essa percepção sensorial, ela tanto serve para nossos sentidos, para aprimorar ainda mais o nosso paladar, mas ela também serve para a gente ter condições de fazer as combinações de alimentos. A gente começa a Uhum. conhecer melhor, a gente começa a perceber, como eu falei ali do tomate cereja, né? Ele é mais adocicado, né? Esse tomate interessante quando se usa então com queijo, né? Pega um queijo mais
um pouquinho mais ácido, um queijo mais maturado. Esse tomate cereja, com esse adocicado dele, vai combinar bem também. Então, não só desenvolvo o meu paladar, mas eu começo a cruzar combinações. Desenvolver a criatividade, aí não tem Total. limite, vai abrindo só portas. E aí Perfeito. isso é muito instigante, né? Fica cada vez mais instigante. E Uma descoberta a cada comida, a cada momento isso, de. eu vou comentar também uma coisa que muitas pessoas do vinho, né? O vinho no Brasil aumentou muito o consumo e a procura, então muitas pessoas conversam comigo também. Nele, eu queria aprender a tomar vinho, né? Mas Como aprender harmonizar o como vinho X harmonizar com isso, queijo, é com carne, é com quê? isso, ou até como comprar. É que tem Uhum, vinhos que eu gosto, mas não sei qual é, né? Então, sim. as pessoas ficam um pouco constrangidas, às vezes por numa degustação, porque começa com termos mais diferenciados e tudo mais. Mas desenvolver o paladar, ou com vinho, por exemplo, você começa a provar o vinho e tomar o vinho, não o rótulo, porque muita gente toma rótulo, né? E não toma o vinho. Se comenta, eu só Uhum. tomo vinho bom e vinho caro. Claro, tem uma relação com os benefícios, mas tem muito vinho acessível. E você começa a aprender a tomar. Eu gosto de vinhos que muitas pessoas confundem o que é adstringente, que é o tanino, aquele que resseca a boca, né? Daquela Uhum. ressecada, que são os Que taninos. eu ia falar que acho que no dia a dia, assim, o que as pessoas falam é aquele trava-língua, assim, é aquele. Isso, Não é? Que isso é dá. adstringência. Isso é É. adstringência, é o que trava. E é O termo perfeito, comum, digamos assim, para quem. é o Seria trava. só para fazer um paralelo para quem está nos ouvindo. Exatamente, é o que trava. Esse adstringência é causado pelo tanino, como tem na banana verde, né? Que dá aquela travada, Caqui, no quando não está caqui. maduro. Isso. Então, alguns vinhos têm esses taninos, né? Dependendo do processo dele, vão ser, como eles falam, taninos mais elegantes, mais arredondados, taninos que ficam mais evidentes. Mas, enfim, Sim. muitas pessoas confundem, né? Aí que vem a comunicação sensorial. Muitas vezes confundem o que é astringente com o que é amargo. Ele é vinho estranho, ele é amargo. Não, ele não é amargo, ele é adstringente, ele trava. Então, se buscar vinhos, né, com uvas como mais frutadas, como Malbec. Então, quando a gente começa a provar e entender, né, não só provar aquele vinho, mas o que eu estou percebendo daquele vinho, né, e como eu estou percebendo, eu começo a me conhecer o autoconhecimento, conhecer o meu paladar, e eu começo, sim, a evoluir o paladar. Mas eu tenho que passar por esse autoconhecimento. Aí sim, Sim. eu vou começar a entender quais são os vinhos e quais são as uvas, quais são os diferenciais das uvas e dos tipos de vinho, e aí depois, eu sabendo sensorialmente diferenciar, eu consigo evoluir, eu consigo ter uma autonomia para pegar um vinho, para fazer uma combinação, mas é importante, e eu quis salientar isso, destacar isso, porque não é só conhecer o produto, conhecer o alimento, conhecer a bebida, eu tenho que me conhecer primeiro. Esse Sim. é o ponto-chave de tudo. Primeiro, o autoconhecimento, entender como funciona minha percepção sensorial, como é que eu consigo conectar os sentidos com a mente. Como eu falei, a análise sensorial, né, o sensorial, ele não é muito desenvolvido nas escolas. E deveria ser mais. Tem educação sensorial, a parte sensorial com as crianças, mas assim, o comer, né, sensorialmente. E ainda existe em vários livros, tanto na educação infantil, né, como na adolescência, quanto também em algumas áreas, até do próprio vinhos e cerveja, que ainda utilizam o mapa da língua. E o mapa da língua não existe, né? Então, o que é o mapa da língua? É que os gostos seriam identificados dependendo da região da língua, da papila. Na frente, doce, no lado, nas laterais, salgado e ácido, e no fundo, amargo. E esse Uhum. mapa não existe, o que é científico já desde final dos anos 80. Então, que tem os neurocientistas, junto com os químicos, fizeram uma revolução na parte sensorial. Então, o que nós temos são botões gustativos, por toda a língua, uma parte no palato, mas principalmente por toda a língua, que captam esses 5 gostos, porque tem mais um, não são só os 4, né? Tem o doce, salgado, ácido, amargo e o umami, que é o quinto gosto, que são substâncias que são dissolvidas na língua, e elas são captadas por esses botões gustativos. Então, esse mapa da língua não existe e ainda assim é ensinado.
né? Uhum. Então, só para dar uma geral. E também a diferença entre gosto e sabor. Gosto são só esses 5. E sabor é a união, a integração entre os gostos, mais o aroma, que eu sinto aqui por dentro, quando eu coloco alguma coisa na boca, tudo que é aroma eu consigo sentir pelo sentido olfativo. Então, é o gosto mais o aroma e mais as sensações táteis, como a astringência, que é o que trava, a pungência, que é o que arde, pimenta, né? Uhum. E também a efervescência, no caso de bebidas que tenham gás. Então, é muito maior. Não sei se eu fiquei muito técnica, né? Mas só para... Não, foi bacana para a gente foi conversando sobre as coisas do dia a dia, como trazer, agora você trouxe um olhar mais técnico, mas que ficou super acessível para perceber aqui a diferença e a gente não ficar repetindo coisas que não são mais bem assim, né? Então acho que o principal, Leila, como que você falou, se fosse para dizer assim para quem ficou aqui até agora, acho que era a questão de se abrir, não é mesmo? Para essas experiências, se permitir para perceber, se conhecer melhor e se perceber para abrir novos horizontes também através do paladar. Então, acho que, Leila, o pessoal ficou assim instigado para tentar experimentar mais, para ter outras experiências. Você já deu aqui alguns exercícios para colocar em prática, a questão de estar atento 100% na hora que for comer, na hora que for provar algo, para perceber o alimento, a bebida, e depois ir fazendo essa criatividade, brincando com os alimentos de uma forma lúdica, que com as crianças acontece bastante, mas infelizmente a gente vai perdendo, às vezes, isso na vida adulta. E a gente pode resgatar um pouquinho para sentir mais a textura, para aproveitar mais os alimentos, os aromas, escutar e também saborear. Eu posso usar esse termo, saborear, ou é o certo a perceber? Não, o Ah, saborear, você percebe primeiro e tem a sensação, né, a identificação e saboreia, né? Saborear, perfeito, sim. então. Depois Relação- poder saborear da melhor forma, construindo outras memórias afetivas em relação ao nosso paladar também. Isso. Perfeito, Leila. Foi uma delícia esse encontro. Acho que o pessoal ficou bastante curioso para tentar entender mais como harmonizar o vinho com a comida, como saber a melhor forma de misturar uma coisa que tem um gosto um pouco mais ácido com algo mais adocicado, como brincar, digamos assim, com esses. Como que eu posso traduzir aqui de uma maneira mais tranquila, mais usual? Eu ia falar essas novas percepções sensoriais, mas trazendo assim para o dia a dia, poderia ser essas novas experiências sensoriais. E é muito interessante, assim, porque são coisas que você vai evoluindo e isso traz um benefício na sua vida, assim. Uma das coisas seria a comunicação sensorial. Comunicar o que eu estou percebendo, né? Isso chama-se Sim. descritores sensoriais. E às vezes eu percebo alguma coisa que eu gostaria de falar. Ah, aquela comida era muito boa. Como é que ela é? Como é que... Aí você vai falar e não, mas Não consegue descrever tão bem. consegue expressar o que você está percebendo, né? Que são os Sim, descritores sensoriais, que é a comunicação sensorial. Tudo isso pode ser desenvolvido, tudo isso pode ser aprendido. É um universo que está aí pela frente. Eu perfeita. E o que que você indica para quem, além de seguir, para conhecer mais sobre o seu trabalho, ver os cursos, as formações que você está dando, o que que você indica de leitura ou filme para quem quer saber um pouco mais? teria um filme que eu acho que ele é um filme que ele representa tudo isso que a gente conversou. É um filme que me toca bastante, porque Chocolate é um filme com Johnny Depp e com a Juliette Binoche. É Uhum. uma história, não vou dar spoiler, mas é uma história que o nome, o título já diz, né, Chocolate, mas ele mexe com a vida de várias pessoas através do sensorial. E é Bacana. muito interessante, muito bacana. Fica aí a minha indicação. Perfeito. Eu não assisti esse ainda, mas já coloquei na lista aqui para assistir. Depois eu digo o que que eu achei. Que bom, que bom. Fico feliz. Muito obrigada, Leila, pela sua partilha, por despertar essa curiosidade com outras pessoas também aqui do canal.
Se vocês ficaram com alguma dúvida, se ficou querendo Nossa. saber mais, manda aqui nos comentários que a gente tem todo o prazer em ajudar. Leila, alguma mensagem final aqui para quem está nos assistindo? Sim, eu queria primeiro agradecer, né, a todos que estão assistindo, coloco à disposição o que tiver dúvidas, o que eu puder colaborar. Adoro falar sobre isso e adoro ainda mais assim, poder auxiliar, né, as pessoas a descobrir esse mundo, esse universo sensorial. E o recado é que é importante que o comer e beber é uma experiência sensorial, mas principalmente uma atitude também de cidadão. Eu vejo que o ato de comer e beber, a escolha dos seus alimentos, né, ela vai além de se nutrir do prazer, ela passa aí como um agente de transformação do mundo, né, da Uhum. sustentabilidade, em relação ao impacto com a natureza, e além disso, a relação social, né, das pessoas, conhecer Cultural. cultural, conhecer quem Uhum. produziu, né, a história, a cultura de cada um. Então, o comer e beber é muito maior, né, do que um simples ato só de se alimentar. Pode ter certeza disso. Perfeito, perfeito. Finaliza com tudo esse encontro. Acredito que muitas pessoas vão sair daqui já se alimentando de forma diferente, sentindo assim o paladar começando a perceber com outro olhar. Obrigada, Paladar. Leila, por toda essa partilha. Foi uma delícia. Confesso que fiquei salivando aqui enquanto a gente foi falando de algumas coisas. Foi uma delícia esse encontro. Agradeço por ter aceito o convite e agradeço também quem nos assistiu até aqui. Aproveita e compartilhe com outra pessoa que possa gostar dessa temática também. E vamos juntos, seguindo e aumentando essa rede cada vez mais. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Beijo a todos. Muito obrigada.